Bom dia a todos. Espero que estejam bem dispostos. Graças a Deus. É bom estar convosco. Sinto-me em casa, sem dúvida nenhuma. Não estou em casa, mas sinto-me em casa. Esta igreja ocupa um lugar especial no nosso coração, não há dúvida nenhuma. Quase sem exceção, todos vocês, para nós, significam alguma coisa. Significam muitas memórias, muita aprendizagem, muitas referências. E por isso é um prazer muito grande estar, além da responsabilidade, é um prazer, acima disso, é um prazer estar convosco na manhã deste dia. Eu convidava-vos a abrir as vossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. E vamos ler inicialmente do versículo 5 ao versículo 10. Mais tarde iremos ler alguns versículos do capítulo 2, mas para já, capítulo 1. Versículo 5 ao versículo 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é a pior coisa que alguém poderia saber a meu respeito? Qual é a pior coisa que alguém poderia saber a teu respeito? Gostava que pensassem nisso. Qual é aquela coisa que vocês faziam tudo para que ninguém soubesse acerca de vocês? Um pensamento, uma ação, uma atitude, alguma coisa que tenham feito no passado, que o façam hoje, e que vocês dariam tudo para que isso não se soubesse. Ou, refazendo a frase, que vocês dão tudo para que isso não se saiba. Qual é a pior coisa que nós sabemos a nosso respeito e que fazemos tudo para que ninguém o saiba? A pergunta é, e se todos nesta sala, por algum motivo, passassem a saber essa coisa que nós queremos que ninguém saiba? Imaginemos o que era ser revelado perante todos que aqui estamos, alguma coisa a nosso respeito, que nós fazemos tudo e desejamos ardentemente que ninguém conheça. O que é que aconteceria nesse momento da revelação? O momento em que todos passariam a saber alguma coisa acerca de nós que nós não gostaríamos que soubessem. O que é que perderíamos? O que é que estaria em causa nesse momento, nesse dia? Será que perderíamos a nossa reputação? A imagem que temos granjeado ao longo dos tempos perante todos? Será que as pessoas deixariam de ter a noção ou deixariam de ter a ideia da minha justiça? Ou da minha fama de justiça? Será que perderíamos de todos a aprovação? Talvez isso acontecesse. O mais provável era que isso acontecesse. Numa igreja verdadeira, todos somos conhecidos pelo que realmente somos. E há honestidade e há verdade. No entanto, a pergunta é inquietante para cada um de nós e para o nosso interior. Será que estamos seguros com o que realmente nós somos? Há segurança na nossa identidade? Em quem eu sou? Estou seguro com isso? Ou de alguma forma eu luto diariamente, ou procuro de alguma forma todos os dias mostrar uma coisa que eu até nem sou? A maioria de nós, para não dizer todos de nós, tememos que alguém ou as pessoas que estão à nossa volta não nos aceitem por aquilo que nós somos. Ou por alguma coisa que nós possamos fazer ou ser. Portanto, quando falamos no procedimento natural e humano, o procedimento do homem é não ser
de alguma forma, totalmente transparente para com aqueles que estão à sua volta, para com aqueles que os rodeiam. O comportamento natural do homem é esconder-se atrás de uma personalidade falsa. Ou, se não quisermos ser tão fortes com a palavra falsa, pelo menos numa personalidade mais suave ou melhor do que aquela que nós verdadeiramente somos. Isso é o comportamento natural e humano. Isso não é nada mais, nada menos do que uma forma subtil de viver em desonestidade e em mentira. É uma forma subtil de vivermos em desonestidade e em mentira. Quando nós pensamos numa relação, seja ela qual seja, entre um marido e uma esposa, entre um amigo, entre dois amigos, ou uma relação qualquer, se pensarmos qual é o fator mais importante para que essa relação perdure, para que essa relação tenha futuro, para que não haja problemas na relação. Provavelmente alguns de nós vão dizer amor, altruísmo, dar-se um ao outro. Mas há um aspecto fundamental que é necessário numa relação que se quer duradoura. É a verdade. No momento em que a verdade deixa de existir, no momento em que uma das partes quebra o princípio da verdade e não age nem fala em verdade, é o momento em que essa relação se começa a degradar, começa-se a destruir. E muito provavelmente terminará. Por causa do pecado, que ainda nos afeta e afeta o ser humano, tendencialmente, nós somos muito bons mentirosos. Temos uma capacidade inata, por causa do pecado, para mentir e para viver em mentira e mostrar alguma coisa que nós não somos. Normalmente, todos nós queremos uma boa aparência. Quando olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos lá que antes do pecado, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, diz o capítulo 2, versículo 25. Antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, diz o texto do capítulo 3, versículo 7, que se abriram os olhos. É até uma imagem curiosa. Acho que nós podemos dizer que se calhar não se abriram, fecharam-se os olhos. Mas abriram-se os olhos para o pecado, para a sua vergonha, e percebendo que estavam nus, o que é que eles fizeram? Esconderam-se. Prepararam folhas, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Com a iniciativa, com a ideia de deixar de mostrar a sua vergonha, deixar de mostrar a sua real posição. Então, Adão e Eva são também exemplos negativos nesse aspecto. A verdade é que o ser humano tem feito isso desde então. Desde essa altura, o ser humano tem-se preocupado sempre em esconder a sua vergonha e mostrar alguma coisa que não é. Porque está preocupado com a sua aprovação e com a sua reputação. E então vem o texto que nós lemos, que acabámos de ler, na primeira epístola de João, do versículo 5 ao versículo 10. João diz que esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Trazendo isto para o nosso raciocínio, para a nossa meditação, podemos dizer que Deus é verdade, Deus é conhecimento, em Deus não há nada que se possa esconder, porque luz significa também isso. Significa verdade, significa tudo estar descoberto e tudo estar patente perante os olhos de todos. Deus é luz e não há nele treva absolutamente nenhuma. Isto é uma afirmação completa da parte de João. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Portanto, a nossa posição é que se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, e reparem que a forma como João escreve vai de encontro àquilo que normalmente o homem faz, que é dizer uma coisa quando faz outra. Este normalmente é o procedimento do homem. A frase não está ao contrário. Mas normalmente nós dizemos que temos alguma coisa, mas verdadeiramente podemos a situação ser outra. Então o que é que diz João? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, se andarmos na verdade, se tudo for patente, se tudo for conhecido, se tudo for real, então sim, podemos manter comunhão uns com os outros.
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E João volta: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o que esta passagem, adaptando ao nosso tema, diz é: se andarmos na luz como Ele na luz é e como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos uma verdadeira comunhão como igreja, como corpo, como filhos seus, como seus remidos, com relacionamentos verdadeiros, onde há verdade. Deixamos de fingir, de esconder, deixamos de encobrir ou deixamos de tentar mostrar alguma coisa que nós não somos. Portanto, pegando na pergunta inicial que nós iniciámos esta mensagem, qual é a pior coisa que alguém poderia saber a meu respeito? E se todas as pessoas desta sala o soubessem, o que é que aconteceria? Andar na luz como Ele na luz está, em termos práticos, significa colocar no caixote do lixo a minha sede de aprovação, colocar no caixote do lixo a minha sede da minha justiça, colocar no caixote do lixo a minha intenção de apresentar a minha justiça própria, completamente infundada, e descansar na identidade e na justiça que eu tenho em Cristo Jesus. Porque é isso que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É verdade que nós continuaremos nos nossos dias a ser tentados. Continuaremos nos nossos dias a tentar manter uma identidade que não é nossa, estabelecer a nossa própria justiça. Mas o Evangelho de Cristo e esta passagem lembra-nos que Cristo, agora, Ele é a minha verdadeira identidade. Em Cristo nós achamos a nossa verdadeira identidade. E esta, a identidade de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, essa é a identidade que importa ser revelada na minha vida. Mais do que o meu nome, mais do que a minha posição, mais que o respeito que as pessoas possam ter relativamente a mim, o meu desejo, se a minha vida compreende o Evangelho de Cristo, se eu compreendo a obra de Cristo na cruz por mim e se eu quero viver este Evangelho na minha vida, então a identidade que eu quero que seja revelada e glorificada através de mim não é a minha, mas é a de Jesus Cristo. A identidade que eu quero que seja revelada e glorificada é de Cristo e não a minha. Muitas vezes nós perdemos a nossa honestidade, deixamos de ser honestos, porque queremos, efetivamente, o contrário. Queremos dar glória e dar importância à nossa identidade. Por isso chamamos esta mensagem identidades trocadas. Nós trocamos muitas vezes a importância das identidades. O Evangelho diz-nos que em Cristo nós temos uma nova identidade, e já lá vamos. Identidade o que é? Quando nós falamos de identidade, falamos em quê? Falamos de alguma coisa que nos representa. Não é? Todos nós temos que nos identificar em muitos lugares, dizer a quem pertencemos, quem somos, para que nos possam identificar. Em Cristo, o Evangelho nos dá uma nova identidade. Uma identidade completamente transformada e diferente daquela que tínhamos. Mas nós, loucamente, continuamos a querer trocar as identidades e a rebuscar a nossa identidade que Cristo já tratou e a querer elevá-la e dar-lhe honra e glória. E por isso perdemos honestidade. Por isso perdemos verdade nos nossos relacionamentos, na igreja e em tudo aquilo que somos. Isaías dizia no capítulo 61, versículo 10, o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Porquê? Porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com o manto de justiça. Como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías dizia que a sua alegria completa estava no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupas de salvação e me cobriu com o manto de quê? De justiça. Nós somos tornados justos, o Evangelho nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que a declaração eterna de Deus é que nós somos justos. Nós, pecadores caídos em condenação eterna, somos levados perante o Senhor, somos levados perante o justo juiz, para sermos julgados, para sermos condenados, porque isso era justo.
Esse era o que os nossos atos mereciam. E perante o nosso Deus, não somos condenados. Deus, o justo juiz, olha para o seu Filho e vendo o sangue do seu Filho derramado sobre a nossa vida e vendo a fé que depositamos no Senhor, Ele decide e delibera por toda a eternidade. Não é algo que mude, é algo que é para toda a eternidade declarar-nos justos. Ele não nos condena. Mas não só isso que nos diz a justificação que o Evangelho nos ensina. É que além de não sermos declarados culpados porque Jesus absorve a nossa culpa, a justiça de Jesus faz o sentido inverso. Enquanto a nossa culpa é descarregada em Jesus, a sua justiça é-nos trazida para nós e é-nos imputada. E por isso nós somos declarados justos. E isso é uma declaração eterna, para sempre, não muda. E é isso que Isaías diz. Cobriu-me com o manto de justiça. Não a justiça de Isaías. E claro que estamos a ler em profecia, mas nós sabemos que Deus nos cobre com o manto da justiça de Cristo. Somos declarados justos. É uma nova identidade. Completamente diferente da que tínhamos anteriormente. Portanto, quando nós cremos verdadeiramente no Evangelho e na identidade de Cristo, quando a igreja que se reúne em Pardelhó ou em qualquer outro lugar, crê nesta identidade, vive esta identidade, ela é uma igreja transformada, honesta, verdadeira, sincera, transparente. Onde as pessoas que as visitam, ou que a visitam, que visitam a igreja, que entram nos nossos átrios, convivem connosco, o que é que elas encontram? Cristo. Encontram a identidade de Cristo. Não vêm à igreja, não entram por esta porta e encontram uma série de pessoas cheias de reputação, cheias de conhecimento, cheias de muita posição social. Pessoas que importa estar ao pé delas. Não. Quando alguém entra numa igreja que crê profundamente na verdade do Evangelho, se entrega profundamente à sua identidade em Cristo Jesus, entra e no nosso meio ela constata que está Cristo presente. Que a identidade de Cristo que é revelada acima de qualquer outra identidade, de qualquer outro nome que possa aqui estar. O Evangelho assegura-nos que Deus nos aprova. Já vimos, somos tornados justos. Somos justificados pelo sangue de Jesus e pela fé em Cristo Jesus. Apesar de todas as nossas fraquezas e pecados que continuamos a cometer, o Evangelho diz que Deus nos aprova. E aprova-nos porque Ele humilhou o seu Filho. Quanto mais cremos na liberdade e no perdão de Cristo, mais podemos andar na luz, mais podemos andar em verdade, mais podemos andar em justiça. Porque a nossa identidade em Cristo permite-nos viver de forma honesta. E quando dizemos viver de forma honesta, não significa que vamos passar a viver de uma forma perfeita. Nós vamos continuar a pecar. Mas o nosso foco vai deixar de estar na minha própria identidade e vai passar a estar na identidade de Cristo. Lendo os outros versículos que eu disse que queríamos ler, do capítulo 2, versículo 1 a 6, podemos ver um bocadinho desta nova identidade que temos em Cristo Jesus. João continua a dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o objetivo. Quando João escreve esta carta, escreve a pessoas que depositavam já a sua fé em Cristo Jesus. Diz o capítulo 1 que tinham comunhão com eles e com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vemos isso no versículo 3. E o objetivo de João, quando escreve esta carta, é: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que haja santidade, para que haja justiça, para que haja piedade em vós. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 4 aspectos muito importantes relativamente à nossa identidade em Cristo, que a palavra de Deus nos diz, e de alguma forma estes versículos também o provam. Deus decidiu salvar-nos e para isso enviar o seu Filho, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há umas semanas, no final de uma quinta-feira, de um culto lá no Silveiro, uma pessoa que tem assistido veio ter comigo e perguntou: Jesus é Deus? Eu posso acreditar que Jesus é Deus? O que é que vocês acham acerca de Jesus? Jesus é Deus? E eu disse-lhe: olha, essa é a pergunta mais fundamental que podes fazer para chegares a Cristo. É se Jesus é Deus, de facto, vale a pena aqui estarmos. Se Jesus não for Deus, então não estamos aqui a fazer nada. Eu acho que ele percebeu a mensagem. E esta é a mensagem. Esta é a revelação que Pedro recebeu quando Jesus lhe perguntava: e vós quem dizeis que eu sou? Não os outros, mas vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a verdade fundamental do Evangelho. E o Evangelho diz-nos que Deus vem ao nosso encontro enviando o seu Filho, o próprio Deus, para nos resgatar, para nos dar vida. Ele próprio disse, o Senhor Jesus, que vinha fazer a vontade do Pai. Tudo o que ele fez era o cumprimento do propósito eterno de Deus em salvar um homem caído em pecado. E por isso Deus enviou o seu Filho, o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar no trono dos céus. E por isso nós podemos depositar nele a nossa fé. Por isso nós recebemos a possibilidade de termos fé e crermos neste Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então somos trazidos, somos adotados para uma nova família. Somos colocados num novo lugar onde nunca poderíamos estar. E então, 4 pontos que eu disse que nós iríamos ver acerca da identidade que temos em Cristo Jesus. O primeiro aspecto é que Deus nos ama porque ama o seu Filho. Deus nos ama porque ama o seu Filho, Jesus. O amor de Deus por nós não começa em nós. O amor de Deus por nós começa em Cristo Jesus. Deus ama o seu Filho. E mesmo assim o enviou para nos salvar. Isto dá-nos consciência. Consciência de que somos amados. Consciência de que Deus nos ama. Mas consciência também que não somos o objeto ou originalmente o objeto do amor de Deus. O amor de Deus é derramado e é subejamente derramado em nós. Nós somos beneficiários do amor de Deus. Mas Deus ama o seu Filho e por isso ama-nos a nós. Deus amou o seu Filho e por isso nos amou a nós. A ponto de o enviar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama-nos porque amou o seu Filho. Devemos ter consciência disso. Segundo aspecto, um filho que é o que nós somos hoje. Por Cristo Jesus, a nossa identidade é sermos filhos de Deus, como Cristo é. Um filho glorifica o seu pai. E esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito da nossa salvação. Esse é o propósito desta nova identidade. Darmos glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. Assim como Jesus dizia: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 4, quando ele orava. Lembramos esta passagem. Portanto, o nosso propósito como filhos de Deus, esta nova identidade, o propósito dela, o fim dela, o objeto primário dela, é darmos glória ao Deus que nos amou, ao Deus que nos salvou. Propósito. Terceiro aspecto é o privilégio do filho. Como filhos, nós também temos privilégios. Qualquer filho tem privilégios por ser filho do pai. E o nosso privilégio é uma herança segura. Este terceiro ponto fala-nos de segurança.
Nesta identidade nós encontramos segurança. A palavra de Deus nos diz, porque sois filhos, diz Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, segurança, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és o quê? Já não és escravo, porém filho. E sendo filho, o que é que diz o resto do versículo? Também herdeiro por Deus. Privilégio. O privilégio de filho é esta herança. E isto nos dá segurança. Esta nova identidade em Cristo Jesus nos dá segurança. A palavra de Deus nos diz que nós temos um privilégio, temos esta herança guardada nos céus para nós. Portanto, muito mais do que uma experiência emocional, que é ser cristão, ou de alguma coisa psicológica que possa trazer algum conforto ao nosso coração, ou alguma experiência do que quer que seja, nós temos em Cristo Jesus uma identidade que nos promete uma herança e um lugar permanente na família de Deus por toda a eternidade. Nada mudará esta identidade. Essa herança é certa e segura. É uma herança plena que nos aguarda, pois a nossa plena herança é a própria presença de Deus. Estaremos para sempre com Ele. Que privilégio! E isso nos é dado pela nova identidade que temos em Cristo Jesus. Algo que nós nunca poderíamos ter. Nem sequer a esperança de estar perto dele, quanto mais a certeza de que um dia estaremos para sempre com Ele, por todo o sempre. Último aspecto acerca desta nova identidade é a responsabilidade. O versículo 3 do capítulo 2 diz-nos: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E nele não está a verdade. Como filhos de Deus, tendo esta nova identidade, nós recebemos também uma responsabilidade. E a responsabilidade é viver em obediência. Viver em santidade. Viver cumprindo os mandamentos que recebemos da parte de Cristo. Cumprindo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Quando olhamos para Cristo Jesus, e há pouco afirmámos cabalmente a sua divindade, olhamos para a prática da vida do Senhor Jesus e vemos uma pessoa obediente, que fazia tudo conforme o Pai mandava fazer. E a obediência de Cristo não era uma obediência relutante, não é? Quase como que desejando que houvesse outra possibilidade. Às vezes olhamos para a oração do Getsemane e pensamos nisso. Que parece que Cristo está a obedecer, mas quase que se houvesse outra possibilidade, não. Jesus estava em sofrimento pela consciência do que a sua obediência iria significar nas horas seguintes. Mas Cristo, Ele foi obediente até ao fim. E por isso entregou a sua vida em nosso lugar. Por isso, Ele naquela cruz, Ele pode dizer, está consumado. Também não foi uma obediência quase como que na esperança que o Pai lhe desse alguma coisa em troca. Não. Foi uma obediência completa. Filhos não são apenas recipientes do amor de Deus. É requerido deles também responsabilidade de obediência. Responsabilidade de ser um bom anunciador do nome do seu Pai. Então, perante esta nova identidade que temos em Cristo Jesus, como filhos e filhas de Deus, nós recebemos algo muito mais precioso do que um antídoto para os fracassos da nossa identidade. A identidade que temos em Cristo Jesus não é um remendo à nossa identidade humana caída. A identidade que temos em Cristo Jesus não é um remédio que possa terminar com os problemas desta identidade e possa torná-la uma identidade saudável. Não. A identidade que temos em Cristo Jesus é uma nova identidade. Completamente diferente da nossa. Então, que loucura é nós continuarmos nos nossos dias a querermos elevar esta identidade.
Esta que é a nossa identidade caída. Esta que já ficou lá para trás. Este que é o meu nome, que é a minha reputação, que é o respeito que as pessoas têm para com o meu nome e para com aquilo que eu sou. Que loucura é trocar esta identidade, estas identidades. É este desejo nosso, tolo, de continuar a olhar para aquilo que nós somos e não considerando esta nova identidade que temos em Cristo. Cristo já tratou de tudo aquilo que dizia a nosso respeito. Cristo já tratou de resolver a nossa identidade caída. Não importa mais pensar nela. Não estamos a dizer que agora vamos todos viver de qualquer maneira e simplesmente reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos falhos e não viver vidas de santidade. Não. Mas devemos sair de fora de nós próprios e colocar os olhos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para dentro e quando nós olhamos para nós próprios, só vamos achar tristeza. Não tenhamos dúvidas. Quando nós olhamos para nós, os nossos olhares estão naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, na nossa capacidade e na nossa incapacidade, nós só vamos encontrar decepção. Só vamos encontrar tristeza. E vamos agir conforme isso. E vamos tentar remendar sempre as coisas para que pareça uma coisa que não é. Mas quando nós saímos de nós próprios, esquecemos a nossa identidade e olhamos para quem Cristo é, para aquilo que Cristo fez e para aquilo que nós hoje somos em Cristo e por Cristo, então iremos ser pessoas alegres, honestas, verdadeiras e que mostram quem verdadeiramente Cristo é na nossa vida. Somos chamados a isso. Somos chamados a viver em santidade porque Ele nos dá esse privilégio e essa possibilidade de sermos santos. A palavra de Deus nos diz que Ele já preparou tudo. Nós seremos apresentados perante Ele como quê? Santos e irrepreensíveis. É assim que a sua igreja será apresentada perante o noivo. Santa e irrepreensível, sem mácula. É isso, é assim que seremos apresentados. Então descansemos na obra de Cristo. Descansemos naquilo que Ele já fez por nós. E deixemos de tentar remendar ou tentar arranjar formas de mostrar coisas que não somos. Confiemos no Deus da salvação e na salvação do nosso Deus. Deus abençoe a sua igreja. Amém.